É um momento muito especial na minha vida, Aham. participar desse canal e fazer esse relato. Como eu venho escutando tantas vezes de você falar, sempre acho que no final, seja bem-vinda à nossa comunidade, né? É verdade. É o saber que a gente não está sozinho. Eu sempre, engraçado, quando eu era criança, eu às vezes me sentia estranha. Eu tinha essa, eu já escutei alguns relatos falando isso, né? Essa sensação de estranheza em relação às pessoas, né? Uhum. E eu lembro que eu falei assim, eu devo ter algo, porque eu gostava muito de filme de índio, né? Dos Apaches. E eu falei assim, eu tenho uma tribo, eu faço parte de uma tribo, eu ainda vou achar minha tribo. Achei. O meu nome é Sônia Jobim, sou carioca, né, do Rio de Janeiro, agora morando em Arraial do Cabo, onde eu trabalho há 15 anos na rede, municipal, rede estadual, né, de educação. A minha formação inicial foi em arqueologia, né, fiz arqueologia, e décadas depois, 13 anos depois, eu fiz ciências sociais, né, e depois eu terminei agora o mestrado em História do Brasil, né? Então, essa sim é a minha formação acadêmica, né? E o seu sobrenome Jobim tem alguma coisa a ver com um grande compositor? Tem a ver, mas não eu, E né? Eu cantor? digo assim, omitidamente, eu me apropriei do sobrenome do meu marido, né? Meu nome é Sônia Ferreira da Silva, meu nome de Uhum. solteira, né? E eu casei, ficou Sônia Ferreira Jobim de Carvalho, que eu não tirei os sobrenomes. O Tom Jobim, ele era, né, primo da avó do meu marido. Tanto que Ah, meu tá. filho foi por essa. Meu filho Gustavo Jobim é músico, né? Tem um Aham. canal dele, Gustavo Jobim, e, e foi por essa trilha, né? Depois eu Musical. vou conhecer o canal do seu filho. E você tem um canal também, né? Tenho um canal, porque eu cada vez mais eu vejo a importância, né? Como eu sou socióloga, então eu vejo como muito importante. Hoje é muito importante a informação, a disseminação do conhecimento bem fundamentado, né? Então, esse canal que eu tenho, o canal Sônia Jobim, é voltado, né, para a disseminação de conhecimento, mas dentro da área educacional política, né? E principalmente da educação pública. Eu milito dentro da educação Você pública. falou. Aí eu queria falar sobre a sua experiência. Eu achei interessante porque eu nunca vi o relato de uma regressão feita assim num consultório, né, com um terapeuta, com tantos detalhes, com tanta precisão. A gente está aqui acostumado a ver relatos de viagens astrais, né, saída do corpo, Uhum. EQM, que é uma forma de viver essa experiência. Mas a experiência que você viveu através de uma regressão de memória, de terapia, é novidade aqui no canal, né? Nunca teve um relato assim. E eu fiquei achando interessante porque é muito detalhado. Aí eu queria saber de você como foi essa experiência e como você chegou a esse nível de detalhe, de consciência de uma lembrança de uma vida passada, né? Na verdade, assim, foi um processo, né? Foi um processo que começou lá pelos, acredito que aos 8 anos, mais ou menos, né? Como eu te falei, eu tinha essa sensação de estranheza, né? E eu comecei a perceber em mim uma saudade, uma angústia. Imagina a criança, né? Quando começava a chover e dar trovão, relâmpago, eu ia direto para a janela e ficava olhando ali fascinada, né? Mas
começava a sentir saudade. De quê? De quê? Não sei, mas é uma saudade de alguma coisa, né? Aqueles trovões, aqueles relâmpagos, despertavam em mim alguma coisa que eu não sabia o que que era, né? Eu era muito criança. E sempre, desde criança, sempre fui muito observadora e muito ligada à natureza, né? Mas foram passando os anos, volta e meia tinha aquele sentimento, aquela coisa, né? Eu comecei a fazer desenhos de, de pessoas, e assim eu fui, porque chegou no momento, aos 29 anos, né, já casada, já estava casada, né? E eu falei assim, será que eu tenho algum problema? Porque era tão intenso, sabe? Essas lembranças. Então, eu tenho um livro onde eu desenho a pessoa que eu fui, sabe? O lugar que eu fui. E, recentemente, ontem, eu reencontrei lá no Peru, né? Tem um programa que trabalha com chicanas e que eu vi pela primeira vez a foto do lugar, da entrada do lugar que eu sempre tive na memória desde criança. Quer dizer que você não esteve lá pessoalmente, mas você viu através da TV? Assim, primeiro, vamos lá, né, porque se não perder o fio. Então, aos 29 anos, né, eu queria saber o que estava acontecendo dentro de mim, por que eu estava tendo essas lembranças, né? Essa personagem que vinha, e aí eu fiz várias sessões com a Aida Rossi, relembrei esse lugar, a pessoa que eu fui, e, inclusive nessa regressão eu tive a certeza de que eu fui fazer arqueologia para tentar achar o lugar, né? Então, eu sempre quis fazer arqueologia desde os 11 anos. Aos 11 anos, eu falei, eu quero fazer arqueologia. E me preparei até os 19 anos, quando eu passei para a faculdade, para Estácio na época, né? Era a única que tinha. Bom, aí eu vou descrever o lugar. E, olha, o seu canal é tão importante para mim. Eu fico imaginando alguém escutando, como eu escutei os outros relatos, de alguém escutar e alguém saber alguma coisa, né, de alguma forma sentir. É como se o lugar que eu via e que eu vejo nitidamente é como se fosse uma cratera, né, uma montanha aberta, né, uma cratera, e tem essa passagem retangular, assim, né? Retangular. É como se fosse uma fenda, né? Uma fenda, sim, tá? E é um túnel, né? É um túnel, e que no final desse túnel dá para essa clareira, dá para essa clareira, né? É um lugar relativamente pequeno, né? Não é, imagina, né? Uma montanha, não, enfim, é delimitado, né? Sim. Então, logo quando sai desse túnel, tem uma construção de pedra, né? Com poucos cômodos. Então, tem um jardim nos fundos, como se fosse um jardim privativo, né? Fechado, um jardim fechado. Tem um cômodo onde eu dormia, tudo muito simples, né? Tem uma sala onde tinha os livros de estudo, são livros bem rústicos, com, sabe assim, anéis, não é barbante não, argolas, né? Material, enfim, bem rústico, bem rústico. A sensação que eu tenho é que não é papel,
pele, não sei, né? Mas enfim, livros bem rústicos. E uma outra sala que tinham pessoas fazendo coisas como tecido, um outro cômodo assim, acho que de manutenção daquela construção. Saindo dessa construção, que tinha umas escadas assim, aí vejo um caminho. Esse caminho vai até o final, chega no final, tem uma queda d'água, sabe aqueles filetes de água que sai lá do alto, né, da montanha, e cai num lago, né? E esse lago é dentro dessa cratera? Dentro dessa cratera, né, como se fosse assim, do lado oposto, né, do lado oposto, e é muito interessante, o aspecto, o perfil, né, o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, né? A lembrança que eu tenho, e é muito interessante eu estar falando isso neste canal, porque há tantas décadas eu falo isso para dentro de mim, só para pessoas mais chegadas, né? Porque eu falei assim, isso é verdade? Não é? Como é que é isso? Mesmo que tenha vindo essa memória na regressão, né? Agora, por que isso? Para que isso? Não sei. Que tipo de... Qual era a função desse lugar e qual era o objetivo de estar trabalhando aquela criança, né? Parece assim, tipo o que se faz, né, naqueles países lá do Oriente, né, quando a criança vai para um monastério, por exemplo, ainda pequenininha, para ser educada pelos monges. Talvez seja uma coisa desse tipo, mas muito rústica, né, de um tempo muito mais, talvez, distante no tempo, e que você saiu da casa da sua mãe para ser iniciada, talvez por esse mestre, para depois assumir aí alguma função na comunidade, né, na área religiosa, espiritual, alguma coisa assim. Mas o interessante é que eu não cheguei a exercer nada, porque a última lembrança que eu tenho, eu já moça, nova ainda, eu fui assassinada nessa escada. Fui assassinada na entrada dessa construção, com pancadas na cabeça. É a última lembrança que eu tenho. Agora, o que eu fiz? Talvez você não tenha feito nada, talvez tenha sido alguém que não concordava com esse projeto aí que estavam fazendo com você, alguma coisa assim, né? Essa preparação sua para assumir alguma coisa. Eu sei, Paulo, que eu chego nessa vida agora, é a única explicação, que é a explicação espiritual que eu tenho, né? Eu tenho digitimia, né? Que eu trato desde os 12 anos. E você vê tanto estudo, mas para eu chegar onde eu cheguei, o pouco que eu cheguei, né? Há uma dificuldade, é como se tivesse sempre um obstáculo que me impede de avançar. É como se eu não tivesse tanto direito assim ao conhecimento. E nesta vida eu trabalho com conhecimento de uma forma muito forte. Eu estava falando isso com uma colega minha que é coordenadora pedagógica, que eu vejo como uma missão. Então, eu chego a ser desagradável no sentido de defesa, e principalmente quando as coisas estão relacionadas à juventude, à população de baixa renda, né, que é o nosso público que a gente trabalha, né? E isso, eu falei assim, meu Deus, né? Às vezes eu falei assim, às vezes eu queria fugir disso. Eu queria ser como todo mundo, tipo assim, sem esses compromissos. Mas eu falo isso, mas eu não quero deixar de servir. Essa sensação de serviço é uma coisa que eu sempre
pedi, esperei, né? Mas é pesado, né? É pesado. Eu vejo aí uma sincronia, né, entre essa sua experiência aí de lembranças de vida passada e a sua vida atual. Porque a impressão que dá é que naquela vida que você veio e foi assassinada, o seu trabalho ficou incompleto. E tinha a ver com conhecimento, tinha a ver com estudo, Sim. tinha uma espécie de missão que você tinha com aquela comunidade lá que você iria servir para ajudar elas, ajudar as pessoas na ampliação da consciência sobre ciência e sobre outros assuntos, como você disse, estava sendo trabalhada para aprender a lidar com energias, né? Então você tinha uma missão de elevar o nível de conhecimento daquela comunidade. Foi um trabalho interrompido e talvez você tenha vindo agora resgatar aquela missão, né? Provavelmente você já viveu muitas outras vidas depois, mas essa agora está ligada àquela. Quer dizer, aquele trabalho que começou ali e não terminou, talvez você esteja agora justamente veio com essa missão de dar continuidade. E essa sensação que você tem de prazer, de perspectiva de estar aqui no canal agora falando para o mundo inteiro, né? Porque esse canal é visto em todos os continentes, tem pessoas de muitos países, brasileiros, alguns de língua que também são de língua portuguesa, de países que se fala português, e muitos que são brasileiros ou portugueses que moram em outros países. Eles assistem. Então, talvez essa sensação de que você agora está tendo a oportunidade, né, de falar isso para de uma forma mais ampla, né? Eu acho que tem tudo a ver. Esse tipo de lembrança que você teve, esse tipo de lembrança, não, esse tipo de procedimento, foi só um relaxamento, digamos, você continuou consciente de que estava no consultório, estava sendo acompanhada, ou você foi uma espécie de hipnose, que você perdeu a consciência e Não, entrou no outro? não. Ela trabalhava muito bem. Acredito eu que ela já é falecida, eu perdi o contato com a Ida, nessa época eu tinha 29 anos, ela estava com seus 70. É, É. é. Estou com 62, né? Então, Ela está nos vendo agora de outro plano, mas não deixa é, de estar. é. Ela era muito dedicada, ela tinha uns caderninhos onde ela fazia anotação, ela tinha uma salinha com uma poltrona reclinável. Então, eu deitava nessa poltrona reclinável e ela colocava uma colcha de pelo, assim, como se fosse de pele, mas não era de pele, não. É uma colcha bem, bem quentinha, Sim. né? E ela me cobria com essa colcha até aqui. E nisso, eu não vou lembrar, eu lembro de um mantrazinho que ela fala assim, toda vez que você quiser ou relaxar ou relembrar alguma coisa, você vai falar essa palavrinha. Eu não estou lembrando agora qual é. Mas, enfim, eu sei que aí ela ia fazendo esse relaxamento e o que acontecia? Eu perdia a autonomia do meu corpo. Eu não perdia a consciência, mas Sim. era como se... E eu ia falando, ela falou assim, o que você está vendo? Eu ia falando, eu estou assim, eu estou assado, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Mas é como se eu consigo falar, mas eu não tenho essa autonomia do corpo. Eu estou lúcida, eu estou vivenciando aquilo tudo lá, Uhum. aquelas memórias todas, né? Uhum. Mas eu não, ao mesmo tempo, eu não estou no meu, na minha consciência, não sei te explicar. Não, pelo que eu estou percebendo, você praticamente estava com a consciência em três lugares diferentes. Você estava lá no consultório, porque você tinha consciência que estava lá. Você observava aquele contexto ali da vida daquela criança de fora e também via a partir
da criança, sabia o que estava acontecendo dentro É, dela. Então são é, três, né, três posições assim que você ocupou ao mesmo tempo para poder montar esse é. contexto aí, né? E tanto que eu lembro que quando terminava a sessão, ela falava, vamos voltar. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade De retorno. de retornar, né? Era muito aquela rigidez, porque eu percebia no momento que eu começava a voltar, eu percebia meu corpo muito rígido. Talvez tenha alguma Muito, coisa a ver com aquele fenômeno que acontece espontaneamente, que é a paralisia do sono. Quando a pessoa está no sono, já ouvi falar. não consegue mexer o corpo, né? É, Tá com a mente consciente, mas o corpo não mexe. Talvez você tenha chegado num nível de vibração aí cerebral que deixa você nessas condições, que deve ser a mesma condição de quem está com paralisia do sono, eu acho. não sei. Agora, eu fiquei curioso de saber o seguinte: o que é que levou você a esse nível de estado mental? Foi a técnica que ela utilizou? É alguma manipulação energética que ela fazia? Ou é uma tendência que você já tem de facilmente entrar nesse transe aí? Não, não sei, porque com a Ida foi a primeira, Foi, né, né? experiência. Eu tive, depois da ida, uma amiga minha de infância, que nós tentamos em casa isso, e as memórias também vieram rápida, assim, de uma forma fácil. Mas, assim, desde criança, como eu te falei, a ida, como é que eu vou te dizer? A ida, ela é como se ela fosse a pessoa para dar uma legitimidade de que eu não estava doida. Hum, que fenômeno é esse que estava acontecendo com você, né? Que você achou Entende? estranho. Porque eu falei, quando era criança, as pessoas falavam muito que eu tinha muita imaginação. Você tem muita imaginação. A minha mãe falava assim, Sônia, você não viu isso em filme que eu contava para ela? Eu disse, mãe, eu nunca vi esse lugar em lugar nenhum. E olha que eu gostava de filme, né? Mas eu nunca vi esse lugar nenhum. E as sensações, as emoções, não, mãe, eu não, isso não é da minha imaginação. Mas, como eu te falei, né? Uma coisa é que eu estava sentindo, a outra coisa é a realidade que eu vivia aqui, o meu Sim. meio social, né? As pessoas com as quais eu vivia não tinha essas coisas, É. É, né? assim, Então, é interessante como as manifestações da natureza, das forças da natureza, desencadeavam em você essa sensação de saudade, né? Porque é, você falou que você, naquela vida, estava aprendendo com o mestre a lidar com as energias da natureza. é, E aí, quando a natureza se manifesta numa chuva, numa tempestade, num trovão, isso faz com que você retome, né, aquela ligação que você tinha. Aí hoje, faz sentido. eu acho até que é interessante falar assim, hoje, por exemplo, você teve aí, hoje mesmo teve uma tromba d'água, né? Mas outro dia teve trovão, teve relâmpago, eu ainda vou para a janela olhar. Mas eu não tenho mais esse sentimento de angústia, isso eu não tenho, né? Sim. Eu acho que a maturidade, né? O tempo de vida faz com que a gente lide melhor com as emoções, né? De alguma forma, mas Eu tenho, eu, eu tenho visto o seguinte, que nesse processo aí de regressão de memória, não é igual para todo mundo. Tem umas pessoas que têm mais facilidade de regredir, de lembrar, de mergulhar mesmo na lembrança, e tem outros que fica mais na superficialidade. Eu acho que não é só o terapeuta que consegue imprimir isso em você, mas você tem já uma tendência. Eu vi também já eu acho que foi no canal afinal, Afinal que Somos Nós, também o relato de um rapaz que eu esqueci o nome dele, mas que ele disse que teve que fazer depois uma regressão de memória com um terapeuta para poder entender melhor o que aconteceu com ele na EQM. E ele conseguiu lá
aprofundar muito mais, lembrou-se de mais de uma vida. E uma pessoa que apareceu para ele na EQM, apareceu para ele, ele identificou nessa regressão que ele fez, tinha sido esposa dele. E é uma mulher que apareceu quando ele estava no hospital, já depois da EQM, já se recuperando, apareceu uma enfermeira. Quem assistiu deve lembrar disso. Aí a enfermeira apareceu e depois ninguém sabia quem era essa enfermeira, quando ele descreveu para as pessoas. E aí na regressão ele lembrou que era a esposa dele. Mas ele descreve a regressão assim como você descreve a sua, com detalhes, como se ele estivesse lá. Sim. Então eu acho que não é qualquer pessoa que consegue esse nível de lembrança, né? Mas você estava nessa vibração. Em 2018, eu vendo documentários no YouTube, eu descobri esse rapaz, Jamel Hilares, do Peru. Ele é guia turístico, e ele tem acho que ele tem um canal, em que ele pesquisa lugares lá do Peru. E quando eu via, foi a primeira vez que eu vi as imagens desses túneis subterrâneos que tem lá. E aí eu entrei em contato com ele, descrevendo, né, eu descrevi mais ou menos, né, o lugar que eu tinha assim, nessa memória, e ele falou que tinha visto um lugar parecido, né, e que assim que ele soubesse de mais coisas, que o lugar estava fechado, em 2018 o lugar estava fechado, mas assim que ele tivesse mais notícias, ele entrava em contato comigo. Mas não entramos mais em contato. Esta semana, de novo, não me lembro como, eu entrei num outro canal de um outro rapaz que acho que é conhecido do Jamel Hilares, Matergia. Eu estou até, não sei se dá para compartilhar, eu estou com ele aqui até, acho que eu estou com ele aqui, Matergia, que é essa pesquisa que eles fazem desse lugar, que ele falou é um lugar muito perigoso, não é aberto ao turismo, porque é um lugar muito afastado e tal, e tem muitas entradas, né? E que eles ainda estão pesquisando. E aí, conforme ele foi falando, e ele foi mostrando as imagens, eu vou te mandar. Você pode mandar o link que eu coloco na descrição. Apareceu essa entrada. Eu falei, gente, não é possível. Eu estive no Peru em 97, desde 13 anos eu tenho esse contato, né? E quando eu estive no Peru em 97, quando eu estava indo para Cusco, né? A Cusco tem um portal. E quando eu passei pelo portal, eu estava legal, na boa, né? Uma felicidade muito grande de estar ali, um sentimento assim muito bom, né, de estar ali. Mas quando eu passei por esse portal, eu comecei a chorar de uma forma assim descontrolada e saiu assim: estou em casa. São muitas coincidências. Eu disse, gente, como é que pode essa entrada exatamente que eu desenhei quando era criança? Quer dizer que na sua regressão não foi a primeira vez que você teve a visão daquele lugar, né? Você já, desde criança que você vê. Mas você via em sonho, era? Quando era criança? Em sonho eu só vi em 2 vezes. E alguns anos recente, vamos dizer assim, não vou te lembrar agora, eu vi o lugar. Eu lembro que eu andava por um caminho assim, do alto, e eu via o buraco, não é o buraco, né? A clareira. Desse alto, eu vi aquela clareira, e eu falei assim, meu Deus, eu estou... Como se fosse sonho lúcido, que eu tive já alguns sonhos lúcidos. Primeiro foi uma lembrança de um lugar que eu não vi. Esse lugar, ele foi surgindo ao longo do tempo que eu fui crescendo. Foi vindo aquelas imagens desse lugar, dessa montanha,
como é que entrava nessa montanha. Tem um rio que passa perto, tem um rio que passa perto, fora, né, da montanha. Para chegar a essa montanha, tem como se fosse uma floresta, ou assim, tem árvores, né? Tem árvores. Então, eu vejo isso, por isso que eu sempre tive esperança de, de encontrar esse lugar, porque eu consigo ver com tanta nitidez, assim, né, dentro do possível, com tanto detalhe, que eu falei, não é possível que eu não vá, nessa vida, que eu não vá encontrar isso, É né? provável que você já tenha encontrado, né? Já tem tantas pistas aí, né? Talvez Pois já é. tenha condições de um dia chegar lá. Eu gostaria muito de voltar ao Peru e entrar em contato de novo com o Jamel, assim, para ele me levar nesse lugar que eu vi a foto. Eu vou te mandar, É, porque o que tinha esse lugar para marcar tanto? É uma pergunta que eu faço. Não tinha nada de especial, pelo contrário, né? Uma criança que cresce sozinha, sem nenhuma distração, né? Sem um bicho, sem outras crianças para brincar, sem uma mãe, sem o cuidado de uma mãe. Por que essa vida me marcou eu, tanto, essa lembrança me marca tanto? bom, se é verdade, né, que quando a gente vem para esse mundo encarnar, a gente faz um planejamento antes e a gente tem metas a alcançar, a gente tem propósitos para cumprir, é provável que essa criança tenha feito essa escolha de ser preparada daquela forma para cumprir uma determinada missão, um determinado propósito. E não foi por acaso que ela foi tirada da casa dela, que foi levada para esse lugar, e não foi por acaso que ela se conectou com tudo isso, apesar do sofrimento, né, que ela tinha. Então é provável que você tenha, antes de vir agora para essa existência, ter feito essa programação de resgatar aquele trabalho, e tanto que você trabalha com isso, né? Você procura desenvolver conhecimento nessa área que você. E agora você está sentindo essa conexão aí através desse relato que você está fazendo. Então eu acho que tem tudo a ver. Sua vida com a daquela criança e com a programação que a gente faz quando vem para cá. É bem provável que você tenha vindo agora para resgatar o que não foi possível fazer lá. E como você é uma pessoa que tem ainda muito tempo pela frente, muita energia, é bem provável que você vá avançar bastante nessa sua Amém. missão. E quem sabe, através desse relato aqui no nosso canal, você já ganha aí um impulso também, porque outras pessoas vão lhe conhecer, vão procurar seu canal, vão se conectar com você. E pode ser que seja aí mais um caminho que você está, uma porta Amém. que está se abrindo, né? Esse é o meu Para grande você sonho. cumprir aí sua missão. Avance. Rapaz, esse é o meu grande sonho. Imagina encontrar alguém que diga assim, esse lugar está ali. Pode ser ali no Peru, pode ser que aquela entrada seja, não sei. Mas é um sonho de uma vida inteira, sabe? De uma vida E inteira. essa conexão com a natureza, com as forças da natureza, é muito importante também, né? Eu também tenho uma conexão muito grande com a água, por exemplo, e com todas as manifestações da água. Olha, Agora há pouco mesmo, aqui em Campina Grande, essa época faz muito calor, né? Depois do almoço, eu tomei um banho e sempre que eu vou entrar embaixo do chuveiro, eu reverencio a água, olha, agradeço a ela por aquela oportunidade que ela vai é me natural, proporcionar. é natural essa reverência. Quer dizer, hoje em dia é mais consciente, né? É que Mas sim, a atração por água e o ah, prazer de estar perto da água sempre existiu. Então eu muito. adoro tomar banho de rio. E se for assim, água da natureza, Aham, ainda para mim é outra coisa. Não, a piscina, por exemplo, mergulhar na piscina é bom, eu estou em contato com a sim. água. Mas eu gosto de mergulhar num rio. Por exemplo, eu fiz uma visita há uns 5 anos atrás lá na Chapada Diamantina, onde tem Não, muita água, né? Conheci muitas cachoeiras.
Nossa, adoro. Aquele lugar onde, lugares como esse que você descreveu, que a água cai e ao longo de milhões de anos ela cava um poço, né? Isso. Então, lá na Chapada Diamantina tem um poço chamado a Cachoeira do Buracão. Essa daí foi bem radical, porque é uma cachoeira gigantesca, com um volume gigantesco de água, que cai num buraco que ela mesma cavou ao longo Aham. dos milhares de anos, né? E provoca uma verdadeira tempestade dentro desse buraco, porque à medida que a água cai, o ar sobe, e sobe com aqueles resquícios. Então, inclusive, eu gravei, eu estava com o celular, que eu tinha uma capa que podia gravar com água, Aham. e eu tenho, num outro canal que eu tenho privado, eu tenho ainda as imagens. Parece que eu estava num daqueles filmes assim de tempestade em alto mar. Nossa. Agora eu tive medo porque a violência da água é muito grande, a profundidade enorme. Eu mergulhava ali dentro, eu, graças a Deus, ter saído bem, não ter acontecido nada, mas foi um prazer enorme. Assim, é como se eu tivesse mergulhado Interessante. no seio da minha mãe de novo, Olha no que ventre da interessante. minha mãe. Né? É, essas sensações que eu digo para você, assim, por quê, né? Assim, você poderia gostar de água, você poderia se sentir muito bem, né? Mas é mais Uhum. que isso, não é? É uma sensação É, maior, né? é uma sensação de unidade, de Isso. familiaridade, de pertencimento, né, que a gente tem, é uma coisa fantástica. É. Eu, assim, a minha base é a floresta. Floresta. Há muitos anos eu não ando na floresta. E eu percebi, agora que eu estou resgatando um pouquinho, eu percebi uma, como é que eu vou te dizer? Não tem fraqueza muscular? Eu Uhum. percebi uma fraqueza da energia, como se minha energia enfraquecesse. Porque eu acredito nos elementais, eu nunca vi, mas eu tenho essa percepção de que esses seres existem. Então, toda vez que eu fui para a floresta, e eu, assim, às vezes eu estava assim, meio agitada, assim, internamente, né? Meio angustiada, eu pegava o carro, ia para um dos parques, né? Quando eu falo floresta também, não é floresta, porque eu nunca tive Não é assim. floresta virgem, não, né? Eu nunca tive essa oportunidade. Então, eu ia para os parques, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente conta com muitos parques, Uhum. e onde eu tivesse árvore, né? Então, eu abraçava a árvore. E nisso, quando eu começava a caminhar por aquelas árvores ali, As trilhas, né? a terra, sabe? É como se minha energia Hum. melhorava, É, entende? isso tem muito a ver com cada pessoa, né? Um tem mais afinidade com a água, um com a terra, outro com o sol. Meu pai, por exemplo, meu pai não sente calor. Ele é Aham, capaz de dormir num lugar como Recife, que ele mora em Recife, aham, e sem ar-condicionado, sem ventilador, e não sente calor. Aí quando vai para o sol, assim, no sertão pernambucano, que é muito quente, uhum. ele sente o prazer de estar sendo ali, sentindo aquele Ah, calor, né? Do interessante. sol. Então é aquela afinidade com o É, fogo. Eu sim, com a água, você com a terra. São elementos é, da natureza com os quais a gente se identifica. é, Agora, por que eu não sei, né? Mas são não todos sei. fontes de energia. É, eu agora, aqui em Arraial, que eu voltei a morar em casa, porque eu morei em apartamento muitos anos, né? Então, estou morando em casa, e aí 9 gatos, um cachorro idoso e muitas plantas. Eu e meu marido, a gente está botando assim muita planta, muita planta. E nessa coisa que eu comecei a trazer as plantas para cá, né? Eu estou sentindo que a minha energia está melhorando. É uma coisa interessante. Como cuidar das plantas, como ter as plantas. Eu estou falando com você, eu estou vendo minhas plantinhas aqui, né? Me reconecta, sabe? Me energiza. É muito interessante. Há pouco tempo atrás eu estava conversando isso, né? Eu falei, nossa, eu estou sentindo que eu estou com uma energia melhor, sabe? Uma energia mais renovada.
E eu acredito isso às plantas, quando eu comecei a trazer as plantas para cá. E cuidar dos meus bichinhos, né? É claro. Eu inclusive, tenho ouvido tantos relatos que, por exemplo, pessoas que iam se afogando na água e a água falou com ela. Não sei se você já viu algum relato. Há pouco tempo eu vi um relato de uma EQM que a pessoa ia se afogando na água e quando conseguiu se salvar e sair da água, a água falou com ele e deu um recado a ele. Então, eu vi que a água tem um espírito. E há poucos dias eu vi um relato de uma EQM em que a pessoa falou uma coisa para mim inédita. Ela disse assim: eu descobri que as ideias têm vida própria e podem falar com a gente. Então, ela lá do outro lado, quando ela estava na EQM, ela tinha um plano na vida dela e esse plano conversou com ela e disse: vá, você precisa realizar isso. Você precisa realizar isso porque eu sou essa ideia. Quer dizer, eu Nossa, acho, sabe, agora você me que pegou. Gente, a gente tem que ampliar nossa consciência ao ponto de saber que a consciência divina, ela não tem limite. Ela está em tudo. Ela está em toda parte. Se eu quiser conversar com a árvore, conversar com uma planta, com um gatinho, com um animal, com o sol, com a água. É por isso que hoje eu falo com a água, né? Eu sim, converso com a água, reverencio a ela e sei que a gente pode conversar com tudo. Inclusive com as ideias, digamos, a ideia de você ir para o Peru e conhecer aquele lugar. Essa ideia tem vida, é uma energia viva. E ela está lhe puxando para lá. Pode ser até que você não vá, mas ela está lhe puxando. Você está sentindo isso. Então você pode se conectar com essa ideia e conversar com ela. Eu aprendi isso e achei fantástico, porque fantástico. de repente a gente agora não está mais só, de jeito nenhum. Inclusive, eu vi uma história de uma vez de Isso aí é uma história que se conta, né? Que um homem sábio vivia numa floresta sozinho. Ele morava sozinho numa casinha na floresta. E todos os dias ele saía para caminhar, ele dançava no meio das árvores, das plantas, em comunhão com elas. E foi ficando velho e uma vez uma pessoa encontrou ele e disse: olha, não está na hora de você sair daqui para um lugar mais seguro? Como é que você, com essa idade, vai viver sozinho no meio da floresta? Aí ele disse: quem disse a você que eu estou sozinho?